crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. E no episódio de hoje falaremos sobre metas pessoais. Você tem? Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a acessar o meu site fernandagonçalves.com, sem o cedilha, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o cedilha, e a maratonar, claro, todos os episódios desse podcast. Consegue liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse podcast. Vamos bater um dedinho de prosa. Já quero que você pegue aí a sua caneca de café ou de chá, a sua garrafa de água e quem sabe a sua taça de vinho, para a gente falar sobre esse assunto que eu acho super relevante e quero compartilhar também algo que está acontecendo na minha vida com você. E já quero te pedir para você me ajudar nessa jornada que acontece desde 2020. Então, o espaço desse podcast foi criado em 2020. E quero agradecer a você que me ouve, que encaminha os podcasts, que traz sempre novos ouvintes para cá. Obrigada, porque é por tua causa que esse podcast ainda está no ar. São 5 anos e eu fico muito feliz de ver como todos nós evoluímos, né, ao longo desses anos, né? E se eu não tivesse tomado essa decisão há 5 anos atrás, hein? Então, é muito sobre isso, né? Quando a gente deixa de fazer algo e quando a gente faz, né, os pequenos impactos que isso tem. E como isso vai ficando grandioso ao longo do tempo, né? Hoje nós somos mais de 140 mil ouvintes em todas as plataformas que esse podcast vai ao ar, né? Então, é muita gente e eu fico muito agradecida quando esse projeto iniciou. Nem fazia ideia que era possível alcançar tanta gente. E obrigada por você estar sempre aqui com a gente, nos apoiando. Então, essa é a abertura e vamos para o nosso assunto, né? Eu quero falar aqui um pouquinho sobre metas pessoais e falar sobre uma meta minha para a gente entender como que isso é importante e como isso reverbera positivamente na nossa vida. Quero contar para você, né, que se você não está me acompanhando lá no Instagram, falei um pouco sobre isso essa semana. Eu me inscrevi numa corrida de rua. Sabe aquelas promessas de final de ano? Que, na verdade, no mês de maio, né, a maioria, 99% das pessoas já esqueceram, nem lembram mais o que prometeram. Eu prometi fazer uma corrida de rua. Eu nunca fiz esse tipo de competição. Eu sempre quis, mas nunca me inscrevi, nunca cheguei nesse ponto. E eu decidi que em 2025 eu faria uma corrida de rua. Tiveram algumas aqui na minha cidade, algumas realmente eu não poderia ir porque eu tinha compromissos profissionais, né? Como eu faço treinamentos, geralmente esses treinamentos acontecem no final de semana, então as datas não estavam colaborando para que isso acontecesse. E aí, recentemente, eu vi que ia ter uma outra corrida
Só que eu não me preparei, né? Não estava preparada, não estava correndo. Eu treino, né? Eu faço musculação, mas eu não estava correndo, não estava fazendo aeróbico. Enfim, eu decidi que eu ia me inscrever e treinaria no tempo que fosse possível até o dia da corrida. Gente, faltam pouquíssimos dias, tá? Eu tenho poucos dias. Na verdade, no dia que eu tô gravando esse podcast, eu tenho 11 dias para fazer os treinos. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês, né? Primeiro pra gente pensar. Muitas pessoas diriam assim: ah, não vou, nem dá tempo de treinar, para que isso? Vai se preparando para a próxima. E eu sei que se eu não me inscrevesse, eu não ia buscar treinar a corrida. Isso que ia acontecer. Eu não ia me inscrever, né? Não ia ter um objetivo, portanto, não iria fazer treinos de corrida. Isso que ia acontecer. Que foi o que aconteceu basicamente esse ano inteiro. Como eu não tinha uma inscrição, como eu não tinha uma corrida específica para fazer, entende como o nosso cérebro funciona? E eu tô dando exemplo de uma corrida, tá? Para a gente poder pensar em como isso tudo é importante para coisas que muitas vezes a gente não consegue explicar por que não acontece. Ou porque a gente fala assim: nossa, fulano consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Gente, mas como? Eu não consigo fazer. A gente vai para essa comparação e a gente não para pensar no que nós não estamos fazendo ou no que nós não estamos dispostos de fato a fazer, sabe? Pensar sobre isso. Você quer mesmo? E por que você quer? Por que eu escolhi fazer uma corrida de rua? Bom, primeiro eu tenho uma crença que eu não gosto de competir, eu acho competição horrível. Eu lembro da época de escola, enfim, de que tinha que competir entre times, e isso era uma coisa que me deixava bem, não sei explicar por quê. Então eu sempre fugi de competição. No caso da corrida, eu vejo essa competição muito comigo, né? Quem é a Fernanda que vai iniciar a corrida? Quem é a Fernanda que vai terminar essa corrida? Com certeza não será a mesma Fernanda. E os impactos que isso vai trazer para minha vida, sabe, positivamente, de quebras de paradigmas e de coisas que talvez eu nem consiga eh, mensurar, sabe? Eu acho que vai muito além. Então, olhar para uma meta, né, com intencionalidade, entender que ela é importante, porque muitas vezes ela vai na contramão de coisas que você, ah, não quero fazer, que é o meu caso, no caso da corrida específico aí, de que não quero competir e, e deixar isso de lado, sabe? Às vezes a gente fala assim: ah, não gosto, eu não quero e pronto. Mas o quanto que isso está travando a tua vida em outros níveis, em outros segmentos, em outras áreas, porque você não quer olhar para isso, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a importância das metas, e, e vamos ver o que isso vai trazer de consciência para você, de insights. Claro que eu quero que você me mande mensagem através do nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Me conta se você tem metas. Qual meta você já bateu esse ano de 2025? Vamos falar um pouco sobre isso, mas eu quero trazer essas metas de uma forma intencional, leve. Não é para ter, não é só por ter metas, ter um checklist lá que no final do mês você vai lá e dá um check, só que você tá morta, acabada, né? Você tá se perguntando por que você tá fazendo isso, mas você repete esse padrão. Não é sobre isso. É sobre uma meta que seja intencional, uma meta que você entenda que vai te fazer ir para um outro nível, mesmo que você não consiga mensurar isso, sabe? De uma forma numérica, tá? Então, vamos pensar um pouco sobre isso e eu quero te trazer essa consciência para a gente falar mais, porque isso com certeza interfere positivamente ou negativamente na nossa vida como um todo, inclusive na nossa vida de liderança.
como líder. Porque que orgulho você tem de um líder que não tem metas pessoais? Que vive um dia de cada vez, sei lá, esperando o quê? Nunca faz nada novo, nunca se entrega para algo diferente, sabe? Como é que a gente vai buscar a admiração das pessoas, gente? Se a gente não está se comprometendo com a gente. Olha só que importante a gente pensar sobre isso, né? Antes de eu ser líder, antes de eu liderar equipes, o meu comprometimento tem que ser comigo. O que eu estou fazendo da minha vida pessoal? Como é que é acordar todo dia? Né? O que eu tenho para fazer? Como é que eu me sinto? Me sinto do que eu faço para a minha vida, no meu dia a dia, me aproxima da vida ou me aproxima da morte? Então, trazer essa consciência para que a gente possa criar metas que façam sentido, sabe? Não é a meta que o outro quer que você faça, mas a meta que faça sentido, tá? Primeiro ponto importante é que eu vou participar de uma corrida de 6 km, tá? As outras eram de 5, ou seja, eu vou ter que correr 1 quilômetro a mais aí por causa da minha procrastinação. Tudo bem. Claro que eu tô na expectativa de iniciar e terminar, obviamente, independente do tempo, e eu quero que seja divertido e leve, sabe? Eu quero que seja uma grande brincadeira, eu quero me sentir uma criança que está fazendo a sua primeira competição. É sobre isso. Então, será que a gente tem colocado nas nossas metas essa leveza? Ou tem que ser pesado? Porque é como se eu tivesse que mostrar para os outros que eu faço. Sabe quando você faz para mostrar para os outros? E quando eu faço porque é importante para mim e não para os outros. Então vamos lá. Metas pessoais são objetivos que definimos para nós mesmos, que vão além das obrigações profissionais. E elas nos ajudam a crescer em várias dimensões da vida. O meu exemplo aqui é correr uma maratona, que não é uma maratona, né? É uma corrida de rua. Vai ter a galera que vai correr 21 quilômetros. Estou muito feliz com essa galera que vai correr. Mas eu só vou correr 6, tá? Assim como aprender uma nova habilidade, então parar para estudar, para treinar sobre aquela nova habilidade. Passar, por exemplo, a ler uma quantidade de livros por um tempo. O que você faz, por exemplo, pode ser uma meta, cuidar da sua saúde, mas o que você faz, qual é essa meta específica? Aí a terapia uma vez por semana, é fazer atividade física. O que é cuidar da saúde, sabe? E o que eu acho legal é que ao longo do tempo existem metas, né, que já vão fazer parte do teu cotidiano e você nem vai sentir mais que é meta, porque já entrou no teu sangue, já tá correndo ali. E aí você vai buscar uma outra coisa, né, para te tirar dessa zoninha de conforto. A conexão entre metas pessoais e desempenho profissional, né, o impacto direto que isso tem. Porque líderes que têm metas claras tendem a ser mais focados e motivados. Quando temos um propósito pessoal, isso se reflete na nossa atuação profissional. Pesquisas mostram que pessoas que estabelecem e buscam suas metas pessoais têm maior satisfação no trabalho e na vida. Obviamente, elas sabem aquela sensação de que viver é muito bom, do tipo, tá valendo muito a pena, que bom que eu passei por essa experiência, que bom que eu me comprometi a fazer isso. E pode ser, tô falando de meta pessoal, porque para a gente pensar sobre nós, o que nós estamos fazendo sobre nós. Tirar o foco do outro, tirar o foco do externo e olhar para dentro. A importância, né, que a gente vai desenvolver autoconhecimento. Metas pessoais exigem reflexão e autoconhecimento. Quando definimos o que queremos, nos tornamos mais conscientes dos nossos desejos e limitações. Às vezes a gente está tão ligado ao externo que a gente só sabe o que o outro quer da gente. Mas a gente não se perguntou o que a gente quer realmente fazer. O que faz sentido para a gente. E por muito tempo, a gente foi treinado assim. Agora a gente está na fase do exercício de que eu posso ter minha própria consciência e posso, sim, parar para refletir sobre o que de fato eu quero para a minha vida, tá? E aí, que tal fazer um exercício prático, que é reservar um momento do seu dia, que seja de manhã, enfim, o horário que você achar melhor, e perguntar para ti, né, o que realmente eu quero para mim, o que é importante.
Não sai fazendo um monte de meta, faz uma, coloca data, planeje como ela vai ser feita a cada dia, qual o tempo que você vai dar, quais são os dias que você vai, por exemplo, usar para trabalhar essa meta. Faz uma coisa com calma, mas com intencionalidade. A gente não tem usado essa palavra na prática, a gente tem feito por fazer e está na hora de ser intencional. E, claro, dentro disso, a importância da resiliência e da determinação. Ao buscar nossas metas, enfrentamos obstáculos que nos ensinam a ser resilientes. Essa habilidade é fundamental para qualquer líder. Então, quando eu defini lá, poxa, vou me inscrever e vamos ver o que vai dar, eu me inscrevi e fiquei pensando, nossa, já se passaram tantos dias e eu ainda não parei para correr, porque eu dei prioridade a outras coisas. E é hora de começar a pensar, não. E aí, tá tudo bem, não consegui treinar, mas agora eu vou treinar, hoje eu vou treinar. Então é sobre isso. Não é sobre ficar se culpando pelo passado, que a gente não muda, mas é o que eu posso fazer a partir de agora. Então pensa sobre isso. Eu tenho certeza que essa corrida vai fazer muita diferença na minha vida. Eu não sei o que você pode fazer, mas eu acho que você pode fazer alguma coisa. E eu tô contando que você venha no WhatsApp aqui e me conte o que é, porque eu quero saber e vamos colocar isso para as pessoas. Isso é muito importante. Às vezes o teu exemplo vai chegar numa pessoa que estava precisando ouvir a tua história e ver que é possível. Outro ponto importante com relação a metas pessoais é a influência nas relações interpessoais. Líderes que buscam suas metas pessoais tendem a ser mais autênticos e inspiradores. Isso cria um ambiente de confiança e colaboração nas equipes, né? Porque você está vendo que o teu líder busca se desenvolver, sabe? Que pode ser, gente, pode ser uma viagem. A pessoa se organiza para fazer uma viagem com intencionalidade. Por que ir para aquele lugar? Por que passar tantos dias naquele lugar? O que aquilo vai te trazer? O que você quer com essa viagem, por exemplo? Seja o que for, mas sabe, isso vai, de alguma forma, né, quando essa história chega para tua equipe, para tua família, né, você fala assim, nossa, que legal, eu nunca pensei sobre isso, né? Será que isso faz sentido? Eu estava comentando outro dia numa empresa que eu faço consultoria, né? E aí uma colaboradora falou assim, poxa, na próxima corrida eu quero ir com você, eu adoro correr. Vamos falar para a empresa patrocinar uma corrida, vamos fazer uma... Então, você entende que uma pequena ideia, uma pequena atitude muda todo um cenário quando você começa a falar sobre isso, porque não é só tomar atitude, mas também contar para as pessoas, sabe? Então, eu achei tão incrível. Gente, então a gente precisa sim trabalhar nossa autenticidade com as nossas metas pessoais. Outra coisa importante é o que eu acabei de falar. Comunique, compartilhe. Às vezes a gente não compartilha porque a gente fica com medo de não dar conta. Eu não vou contar isso não, porque vai que no dia eu não corro, vai que no dia eu passo mal, me dá dor de barriga, eu não vou. O que as pessoas vão pensar de mim? E aí a gente não conta. Então eu contei num café que a gente estava tomando, e isso começou a tomar uma proporção enorme, porque outras ideias vieram. E isso é maravilhoso, incrível. E claro que vamos para um desafio, né? Você pensa o quê? Que é só me ouvir? Eu quero que você também haja, que você saia do lugar. Ação cura, gente. Ação cura. Escreve isso, deixa colado em um lugar que você passe todo dia. Ação cura. Então é um passo de cada vez, como diz a minha amiga Ellen Milek, 1 centímetro por dia. Então vamos lá, defina uma meta pessoal. Escolhe uma meta que você gostaria de alcançar, que faça sentido para você em um prazo de 90 dias, tá? Seja o mais específico possível. Crie um plano de ação. Descreva as etapas necessárias para alcançar essa meta. Lembre-se de que pequenos passos são fundamentais. E compartilhe. E aí que pode ser enviando aqui para mim, que vai ser uma honra receber, através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. E compartilhe também na sua rede, enfim, com seus amigos. E o que é importante? Fernanda, vou trazer aqui um exemplo, né? Decidi que eu vou ler 3 livros nos próximos 90 dias. Então, você tem que escolher quais são os livros, né? Ter os livros de forma física ou digital, fazer a soma das páginas desse livro
obviamente, dividir essas páginas, por exemplo, imagine que você tenha determinado que todo dia você vai ler. Então, 7 vezes por semana você vai tirar, 30 minutos para ler. Quantas páginas você precisa ler por dia? E você vai, todo dia, se dedicar nessa quantidade de minutos ou de horas a ler a quantidade de páginas. E aí você vai, se você quiser, eu acho importante nesse caso, fazer um controle, né? Ter um lugar para você anotar, não sei, um aplicativo, enfim, para você saber, poxa, imagine que você tenha determinado que são 10 páginas por dia durante 90 dias. Aí teve um dia que você leu 5, que vai acontecer, vai ter um dia que por algum motivo você não conseguiu ler nada, porque aconteceu um monte de coisa na tua vida, não deu tempo, você até esqueceu disso, ou você estava extremamente cansada e não conseguiu, e aí você vai ter que ir o quê? Sendo resiliente e indo ajeitando, né? Então, se ontem eu não li nada, será que hoje, ao invés de 10 páginas, eu vou ler 13, 15? Como é que eu faço para voltar aí para o equilíbrio dessa quantidade de páginas para não ficar aquela coisa assim de não vai ser impossível, agora já era, perdi a mão. Então, é constância, o nome do jogo é constância. E não é, tipo, desistir porque um dia esqueci. Não. Temos o outro dia, temos uma nova chance e é sobre isso. O que você vai fazer com essa nova chance? Então, eu tô esperando o teu WhatsApp, hein? Você me conta, hein? Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre metas pessoais? Você tem? Da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações, acesse os nossos projetos através do site fernandagonçalves.com. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.